Boa tarde, mais um devocional para a honra e a glória do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Teu nome para estudarmos a Tua palavra. Usa-nos, Senhor Deus, em Teu nome é que eu oro e desde já lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o devocional de hoje está lá em Salmo 37, versículo 5, onde o Senhor nos diz. Vamos lá, Salmos 37, versículo 5. Aqui. 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará bem. Em outra tradução, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então, esse versículo 5, ele nos diz para que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós estamos o quê? Obedecendo. Nós estamos confiando que o mais em nossas vidas Ele irá fazer. Então, hoje eu vou falar sobre obediência. Então, o que é obediência? Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Isso é chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Isso mesmo. Então, qual é a vontade do Pai em nossa vida? Ou seja, qual é a vontade do Pai para nós? Qual é a vontade? Aí você com você pergunte, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é? Então, a vontade do Pai é que todos nós tenhamos vida. E vida em abundância. Como assim vida em abundância? Eu já não tenho vida? Sim. Mas a sua vida é uma vida que você vive de maneira tranquila, de maneira responsável, de uma vida que sempre pode vir o que vier, você está ali em paz. Uma vida vida abundante que o Senhor quer para nós. Sua vida é abundante de alegria? A sua vida é abundante de paz? A sua vida como eu disse, é tranquila, mesmo nos momentos mais difíceis? Você se mantém tranquilo? Então, a vontade do Pai para a nossa vida é que todos nós tenhamos uma vida em abundância, abundância de paz, abundância de alegria. Ah, Fabiana, mas quando eu aceito o Senhor Jesus, então quer dizer que eu não vou ter mais tribulação, não vou ter mais tristeza, eu não vou passar por momentos difíceis, é isso? Não, não é isso. Porque o Senhor diz, na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então Ele venceu por nós. Mesmo aceitando o Senhor Jesus, mesmo estando com Ele
A nossa vida poderá vir sim tribulações, sofrimentos, dias difíceis, noites escuras, sim. Poderá não. Estão vindo. Mas é diferente quando eu não tenho relacionamento com o Pai, eu não entrego o meu caminho a Ele. É diferente. Porque com o Senhor Jesus, com o meu caminho entregue a Ele, ali eu posso confiar, eu posso descansar, que eu irei passar por tudo aquilo, por todas aquelas tribulações nos braços do Pai. Como lá em 2 Reis, aquela viúva que perdeu que repentinamente perdeu o seu filho, né? Quando o profeta Eliseu passou por ali, ela e o marido fizeram ali um quartinho para que eles repousassem, descansassem. Então ali o Senhor abençoou aquela viúva, não, aquela mulher com um filho. Eu estou confundida, a viúva das botijas de azeite. Não? Então aquela mulher tinha um marido. Então Deus abençoou aquela mulher com um filho. E quando o filho já estava grande, ele veio a falecer. Então ali repentinamente a adversidade chegou naquela casa. Mas só que, olha, momentos sombrios, momento triste, né? Perdeu um filho. Mas aquela mulher já havia entregue o seu caminho a Deus. Então ali ela estava confiando que tudo iria terminar bem. Aí quando perguntavam para ela o que aconteceu, vai bem com o teu marido, vai bem com teu filho, quando Geazi, né, o aprendiz que andava junto com ele, perguntou a ele, quando ela foi atrás do profeta, ela simplesmente respondeu a ele, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, essa fé, né? Então, essa mulher agiu, né? A atitude dessa mulher é a atitude de que ela confiava naquele em que ela havia entregue o seu caminho. Dessa forma somos nós. Quando entregamos o nosso caminho a Deus, quando confiamos nele, porque eu sei que o mais ele fará. O mais. Agora é entregar sem medo. Porque quando eu entrego, eu não fico preocupado, eu não fico com ansiedade, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Oh meu Deus, será? Oh Deus, não, eu descanso, entreguei, pronto. Uma vez que eu entreguei, eu descanso. Uma vez, lembro que quando Ezequias saiu da sociedade com seu irmão, né, que agora ele iria trilhar sozinho nessa profissão tão bela, né, que é de transformar, né, um sofá ali, um bem bonito, né? É muito lindo, eu acho lindo. Quando os sofás estão ali sendo fabricados, eu fico olhando. Eu faço questão de ver o antes, de fotografar ali o antes e o depois. Dessa mesma forma, Deus faz conosco. Ali, às vezes, estamos como aquele sofá que chega ali na tapeçaria, todo quebrado, todo arrebentado, né? Espuma não serve mais para nada. Aí Ezequias vai, com o dom que Deus deu a ele, consertando ali, botando ali onde está quebrado outra madeira, colocando espumas novas, correias novas ali, né, tecido novo. De repente aquele sofá fica outro, fica lindo, que enche os olhos de quem vê, nossa, que lindo. Então mesmo assim Deus faz conosco. Chegamos na igreja arrebentados, chegamos na igreja como aquele sofá quebrado. E Deus, com teu amor, com a tua paciência, nos transforma. O Espírito Santo vai nos moldando.
até nos tornarmos, né, novas criaturas. Quando as pessoas olham, nossa, olha como ele está diferente de como era antes. Enche os olhos, né? Então, desse mesmo jeito, Deus faz conosco. Quando nos entregamos a Ele, quando entregamos o nosso caminho a Ele. E essa entrega é nada mais, nada menos do que obediência. Quando eu obedeço, escolho obedecer ao Senhor, porque nós temos livre escolha. Quando eu escolho obedecer ao meu Deus, quando escolho fazer a tua vontade, abrir mão da minha vontade pessoal para fazer a vontade do Pai, aí o milagre acontece. Mas que para isso venha acontecer, eu preciso conhecer, né? Para quem eu estou me entregando. Preciso ter intimidade. Como eu conheço o meu Senhor? Como eu posso entregar algo para quem eu não conheço? Abrir o meu coração para quem eu não conheço? Então eu só posso entregar o meu caminho. Confiar naquele em que eu conheço. Intimidade, por meio da oração, por meio da leitura, da palavra. Dia a dia, eu vou construindo a minha intimidade com o Pai. E ali eu entrego, eu deposito a minha confiança nele. E o mais ele fará. Aí nós vemos aqui na Bíblia, quando obedecemos, quando entregamos, aí vemos aí os benefícios, né, da obediência. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o quê? O amor ao Senhor. É como eu falei, se eu não conheço, né? Se eu não amo aquele em que estou entregando, como é que eu vou entregar? Como é que eu posso confiar, né? Então a base é o amor. Eu tenho que amar aquele em que eu entregarei a minha vida. Porque a Bíblia, em João 14, 21 ao 36 diz. João 14, vamos lá? Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. João 14, 21, onde o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Então, a base para a obediência deve ser o quê? O amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu tenho que amar para entregar, para confiar a minha vida, os meus caminhos. Considerando o que Ele fez por nós, pois Ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Oh, glória a Deus. 1 João 4,19, Romanos 5,8. Então, no entanto, a obediência traz o quê? Consequências práticas para aqueles que obedecem. Quais são as consequências? Uma das consequências, vida longa, ou ser bem-sucedido, são algumas delas. Muitas pessoas hoje estão procurando aí
é como alcançar uma vida bem-sucedida. Como alcançar a verdadeira felicidade. Como ter vida longa. Muitos influenciadores aí pela internet, às vezes gastando até o que não tem, se endividando para saber como ser bem-sucedido. Mas a receita está aqui na Bíblia. A receita é obediência. Obedecer ao Senhor é o que diz a tua palavra. Então a obediência a Deus nos deixa prudentes, nos deixa fortes, né? Que está lá em Mateus 7:24. Então, se eu procuro ter vida longa, ser bem-sucedido, aí vai uma dica. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Que eu serei prudente em tudo que eu fizer, ou seja, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida secular, na minha vida familiar, serei prudente. Na minha vida social, né? Saberei andar no trânsito, não perderei a paciência, porque eu estarei o quê? Agindo com cuidado nas minhas palavras, nas minhas ações. Serei forte quando as adversidades vierem, porque eu saberei que o meu caminho está entregue a Deus. Aleluias! Mais um benefício da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós deixamos o quê? O nosso legado às nossas gerações, futuras gerações, aos nossos filhos. Porque o mundo aí pensa que eu vou deixar vou trabalhar, vou deixar uma herança boa para minha família, vou deixar eles bem financeiramente, vou morrer, mas eu vou morrer em paz, porque eu sei que eles não irão passar dificuldades. Mas será que é isso mesmo que nós temos que deixar para os nossos filhos? Qual o legado que você quer deixar para o seu filho quando você partir? Então, a obediência a Deus deixa esse legado melhor do que herança, melhor do que conta bancária. Obedecer ao Senhor. Tem um exemplo, meu sogro, que foi um servo fiel e bom durante a sua vida. Obedeceu ao Senhor, andou em seus caminhos e os seus filhos ali desde pequeno vendo. Então, quando ele estava ali em seu leito de morte, ele fez questão, já conhecendo que ia partir, de chamar cada um, filhos, netos, genros, noras. Achei tão lindo aquilo, que me fez lembrar ali do Velho Testamento, né? Quando Abraão, quando Isaac estava indo, que mandou chamar os filhos, José. Então ali ele deixou um exemplo, ou um conselho. Obediência e união. E aqueles filhos que seguiram esse conselho, hoje nós vemos na vida deles, como eles eram para agora, como eles estão. Então essa foi a herança que ele deixou para os seus filhos. Obedecer a palavra do Senhor andando em seus caminhos. Amém. Glória a Deus. A obediência a Deus também nos torna diferentes no agir e em nosso ser. Filipenses 2, 12 a 15. Né? Filipenses 2, 12 a 15.
Onde está Filipenses? Filipenses. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. Bom, ótimo. Filipenses, aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 15. Ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluias. Então Pedro, Paulo no caso, estava aqui dizendo, aos filipenses que eles eram obedientes na presença deles e também que fossem na ausência. Então ali estamos na igreja, obedecendo ao Senhor. Um pastor vai embora, um missionário vai embora. Ah, não, agora não vou obedecer. Não. Temos que ser obedientes em todo o tempo. Olha, ele diz aqui, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então, a obediência a Deus, ela transforma o nosso modo de agir e o nosso modo de ser, de agir com as pessoas, não mudando de acordo com o ambiente, Na igreja, só vou ser obediente quando eu estiver na igreja. Fora da igreja, não. Na presença, na ausência dos irmãos, não, eu vou ser desobediente. Aí sim, quando estamos na ausência dos irmãos, é que temos que ser mais obedientes ainda, Porque o Senhor está vendo todas as coisas. Amém. Amém. Também vimos aqui em Gênesis 22, 18. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Qual foi a obediência, de Abraão? 22, 18. Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Oh, glória a Deus! Amém! Glórias ao teu nome, Senhor. Então Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Imagine você agora sacrificar o seu filho, usá-lo como holocausto para mim. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam os dois juntos. Quando eles estavam caminhando, aí o menino olhou e disse, cadê, pai? O cordeiro para o holocausto. Aí Abraão disse, Deus proverá. E no último segundo, Deus agiu, mostrando um cordeiro que estava atrás das folhagens. Então ali, Deus recompensou a obediência de Abraão, quando diz que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então hoje nós somos abençoados, com as bênçãos de Abraão. Então declare hoje, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, horário em que você estiver ouvindo essa mensagem, que as bênçãos de Abraão estão sobre a minha família. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Isaías 1,19 tem uma promessa para aqueles que obedecem a Deus. Qual é a promessa? Aqui o Senhor diz que nós comeremos o melhor desta terra. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto a mim agora. Eu estou comendo o melhor desta terra? Ou estou comendo as migalhas que caem da mesa dos meus senhores? Mas Fabiana, o que é comer o melhor desta terra? O que é? O melhor desta terra é ter uma vida em paz, ter uma vida tranquila, ter uma vida ali com os nossos filhos abençoados, o nosso armário cheio de mantimento. Então, isto é comer o melhor desta terra. O melhor desta terra é ter um guarda-roupa cheio de roupas de grife. O melhor dessa terra é viajar ao mundo. O melhor dessa terra é ter minha conta bancária, o extrato ali. Uau! Não. O melhor desta terra é estar todos os dias conectado com o Senhor, com a presença dEle, senti-lo. Deixar que o Senhor nos use para ajudar outras pessoas. Enquanto o Senhor me abençoa, eu abençoo o outro. Quando eu penso assim, que a benção não é só para mim, mas quando eu estou sendo abençoada, eu estou abençoando o meu próximo. Então, isto é comer o melhor desta terra. Amém. Então, nós vimos aqui os benefícios da obediência. E algumas pessoas que foram obedientes, né? Alguns exemplos bíblicos de obediência. Nós temos Noé, Abraão, Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos Pedro, temos o rei Ezequias, temos Paulo, temos Josué, temos Davi, temos Maria. E por último, o maior exemplo de obediência, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que quando seu pai chamou e falou sobre o plano da salvação, ele imediatamente aceitou. Ele entregou a sua vida em nosso favor. Glória a Deus por isso. Ele obedeceu seu pai. Oh, glória a Deus. Isaí, o meu filho amado, como ele é amado por esse pai. Quando ficamos, eu posso imaginar, porque nós somos humanos, carnais, ficamos tão felizes quando os nossos filhos nos obedecem. Imagina Deus. Imagina Deus quando viu que Jesus obedeceu, vindo a este mundo, em forma humana, ter os mesmos sentimentos que nós. Jesus teve frio, Jesus teve fome, Jesus chorou, sentiu as mesmas emoções que nós sentimos hoje. E não tinha nele pecado nenhum. Mesmo assim, ele se entregou por nós. Glória a Deus. Maior exemplo de obediência. O maior exemplo de obediência. Glória a Deus. Aleluias. Assim como vimos, né, os benefícios da obediência, agora iremos ver as consequências da desobediência. Da desobediência a Deus. Então, temos a história de Adão e Eva que nos mostra sobre a desobediência a Deus, lá em Gênesis 3, versículo de 1 ao 3.
Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou. Gênesis 3, 5. Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Disse a serpente à mulher. Aí eles ouviram a voz da serpente, desobedecendo. E assim o pecado entrou no mundo. Aqui nós vemos, aqui em Gênesis, a primeira consequência da desobediência a Deus. Qual foi? Perda da intimidade com Deus, porque todos os dias Deus passeava, né, entre o jardim. Todos os dias. Deus passeava no jardim e tinha comunhão com eles. Amém. Mas aí, quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que eles perderam foi intimidade com Deus. Quando Deus chegou perguntando, chamando, né, por eles, Deus já sabia o que havia acontecido, mas eles estavam o quê? Envergonhados, se escondendo, porque ali eles estavam vendo a sua nudez. Então os olhos, as escamas dos seus olhos caíram, né? Como a serpente disse aqui. Vocês irão saber a ciência do bem e do mal. Não, aqui né, onde ela disse aqui, isso aqui foi Deus que disse para eles não comerem. Ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí a serpente vem com seu engano. Aqui, a tentação, a queda. Né? Aqui no versículo 3, de 1 ao 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, olha, você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí a Eva caiu na tentação, escutando a voz da serpente, ouvindo a voz da serpente. E, consequentemente, Adão. Então, a consequência da desobediência, perderam o quê? A intimidade com o Pai. Depois veio o quê? A vergonha. Depois veio a vergonha. Depois o medo. Quando éramos pequenos, que desobedecíamos aos nossos pais, quando fazíamos o que não era para ser feito, o que acontecia? Vinha o quê? O medo, né? Porque nós já sabíamos ali que algo de ruim iria nos acontecer, uma punição iríamos receber. Então isso já é nato, né? Já nascemos, né, com essa natureza pecaminosa. Mesmo assim foi com eles, né, quando eles pecaram. Ali perderam a intimidade com Deus, que passeava ali no meio do jardim com eles. Eles ficaram envergonhados, tiveram que cobrir a sua nudez. E depois o medo. Algo de ruim irá nos acontecer. Temos aí na Bíblia alguns exemplos, né, de desobediência para refletirmos. Esse foi o primeiro.
Aí depois vemos, Deus rejeitou a Saul depois de desobedecê-lo. 1 Samuel 16:4. É a recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem, 2 Tessalonicenses 3:14. Haverá castigo por não obedecer ao Evangelho, 2 Tessalonicenses 1:8. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão, 1 Reis 20:36. A não obediência trouxe destruição a Israel, Deuteronômio 8:20. Então ali Israel tinha tudo para herdar, né? Para ter, eles herdaram, né, a terra prometida, alcançaram, entraram na terra prometida, mas por sua desobediência, adorando outros deuses, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, né? Ali trouxe destruição. E Jonas, né? 1:3-4. O preço da desobediência, quando Deus pediu para que ele fosse a Nínive levar a mensagem. E ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Ele tinha muita mágoa daquele povo que havia feito com a terra deles. Eu não vou levar não a mensagem de salvação para esse povo. E ali o que aconteceu? O navio afundou, quase, né? E a pique, jogaram ele, né? Jogaram as coisas, aí depois ele se tocou, não. Pode me jogar, porque a culpa é minha. Né? Veio ali o remorso ali, aí jogaram ele, veio uma baleia e... Poderia ser tudo diferente, né? Ele poderia ter chegado ali normalmente, mas não. Ele mudou a rota, né? Foi para Jope em vez de ir para Nínive. Então foi assim, coisas que aconteceram, né? E que são exemplos para tirarmos para as nossas vidas hoje. Colocarmos em prática e refletirmos. Será que estamos sendo obedientes ao nosso Deus? Porque o que realmente agrada ao nosso Senhor é a nossa obediência. Porque a obediência é a maior prova de amor que podemos dar ao nosso Deus. A maior prova. A partir do momento que eu me consagro ao Senhor, a partir do momento que eu me entrego a Deus, que eu entrego o meu caminho a Ele, ali no dia do meu batismo, do novo nascimento, é uma decisão que tem que ser feita pelo resto da vida. Não é brincadeira. Me batizei, já estou no mundo de novo. Não. Você se batizou, entrou nas águas. Quando você saiu das águas, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo em sua vida. Ali não terá mais lugar, os prazeres do mundo ali não podem mais fascinar você. Então, a obediência, como eu falei aqui logo no início, é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Requer renúncias. Se antes eu era uma pessoa que gostava de estar numa balada, de tomar uma cervejinha, de fofocar, falar da vida dos outros, né? Depois que eu me converto, depois que eu nasço novamente, tenho um novo nascimento, essas coisas eu tenho que renunciar. Então, todos os dias eu tenho que me converter. Porque tem duas naturezas em nós. A que vai sobressair é a que mais iremos alimentar. A carne ou a espiritual. Então, fique aqui hoje esse nosso
devocional, né? Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer. Obedecer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.